Você já sabe tudo sobre como vai ser a suspensão da CNH conforme a nova lei de trânsito? Bem, eu sou Rodrigo Gonzalez, cofundador da Doutor Multas, o maior site de recurso de trânsito do Brasil, e estou aqui hoje para falar um pouco mais sobre como vai ficar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação a partir da Lei 14.071. Bem, esse é um vídeo de uma série de conteúdos que nós estamos produzindo para informar você, motorista, quais serão os seus direitos a partir da mudança da lei, conforme a todas as alterações trazidas pela Lei 14.071, e este daqui é um conteúdo em que vamos falar especificamente sobre a suspensão da CNH. Mas também temos muito conteúdo que você pode ter acesso imediatamente para saber quais são os seus direitos como motorista a partir de tudo que vai mudar. Não deixe de acessar a nossa playlist específica sobre esse conteúdo e consumir todas as informações para ficar mais tranquilo enquanto você está dirigindo, enquanto você está exercendo os seus direitos como motorista. Bem, vamos ao vídeo de hoje? Muito bom! No vídeo de hoje, a pretensão é falarmos tudo sobre a suspensão da CNH segundo a nova lei de trânsito, a Lei 14.071 de 2020. Bem, a gente adotou esse novo formato de vídeo e a gente vem procurando fazer melhorias e até caso você tenha alguma sugestão sobre o que você achou desse conteúdo e como você sugeriria que a gente pudesse melhorar ele, não se esqueça de deixar aqui nos comentários. A nossa ideia é cada vez tornar mais fácil que você possa ter acesso a todas as informações que são importantes para você enquanto motorista. Bem, vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o que é a suspensão da CNH. Bom, a suspensão da CNH, ela acontece em duas situações. Ela acontece inicialmente quando há um acúmulo de pontos na CNH ou então quando existem infrações que são as infrações que nós chamamos de autossuspensivas, mas são aquelas infrações que, direto pelo texto da lei, elas têm como penalidade a suspensão do direito de dirigir do motorista. Muito bem. O que é a suspensão propriamente dita? A suspensão do direito de dirigir, ela é uma restrição aplicada à Carteira Nacional de Habilitação do motorista para que ele não possa conduzir o veículo durante um determinado período. Isso é feito porque ele, de alguma forma, infringe normas do nosso regulamento, normas do Código de Trânsito Brasileiro, e por ele infringir essas normas, que são consideradas de uma gravidade maior, ele acaba tendo uma penalidade, além da penalidade da multa, de restrição do direito de dirigir. Isso acontece para que no caso, esse motorista que está sendo entendido como um motorista infrator, que traz riscos ao trânsito coletivo, ele cesse de trazer esses riscos e ele passe por esse período que seria educativo, onde ele teria que transformar os seus hábitos de motorista ou melhorar a sua capacidade técnica e as suas informações sobre o direito de trânsito para não trazer mais riscos ao trânsito e à sociedade. Muito bem, o acúmulo de pontos e as infrações autossuspensivas são as duas formas que os motoristas podem ter as suas CNHs suspensas. Vamos ao próximo item. O que diz a nova regra sobre a suspensão da CNH segundo a Lei 14.071? Bom, esse aqui é um ponto importante. A gente ali falou que uma das formas de haver a suspensão do direito de dirigir é através do acúmulo de pontos. A gente já falou bastante sobre essa questão dos pontos, inclusive num vídeo completo que nós temos sobre todas as mudanças que a nova Lei de Trânsito irá trazer. A gente fala bastante sobre isso, você pode acessar esse conteúdo aqui na nossa playlist de materiais exclusivos, mas aqui é bem importante falar sobre alguns detalhes da pontuação na CNH dos motoristas. Na lei anterior, existia apenas uma regra de limite de pontos, que era de 20 pontos para a suspensão da CNH dos condutores. Agora, existem diferentes formas que se organiza essa suspensão por pontos conforme o tipo da CNH do condutor ou então o tipo das infrações que ele comete. Existe um limite fixo de 40 pontos para os motoristas profissionais, ou seja, aqueles motoristas que exercem atividade remunerada com as suas carteiras de habilitação e aqueles motoristas que possuem habilitação nas categorias C, D e E. Bem, o que isso quer dizer?
né, que estes motoristas sempre vão ter o limite de pontos fixado em 40. Motoristas de aplicativo, motoristas que fazem uso da sua CNH para atividade remunerada, vão ter o limite de 40 pontos fixo, igual a um motorista de caminhão, igual a um motorista de ônibus? Sim, para todos esses casos, os motoristas terão o limite fixado de pontos em 40, não importa as multas que eles cometam. Mas para a grande maioria dos motoristas que não são profissionais, que não exercem atividade remunerada, mas usam o veículo no seu dia a dia para todo o deslocamento que é essencial, eles vão ter uma graduação de pontos, né? Até esse é um ponto que a gente traz aqui em alguns outros vídeos, mas aqui eu quero falar rapidamente para você que essa graduação de pontos ocorre da seguinte forma. Caso o motorista receba uma multa gravíssima, o limite de pontos cai para 30, e caso o motorista receba 2 multas gravíssimas, o limite de pontos cai para 20. Mas vamos voltar aqui ao ponto que trata especificamente da suspensão do direito de dirigir aqui dos motoristas profissionais. Já havia previsão na lei de que os motoristas que exercem atividade remunerada e são profissionais poderiam fazer um curso de reciclagem preventivo, né? Que é um curso de reciclagem que zeraria os pontos que eles têm na habilitação para que eles não precisassem aí passar por esse processo de suspensão. Na lei anterior, isso era previsto que os motoristas teriam o direito ao curso de reciclagem quando acumulassem 14 pontos na sua CNH. A partir da nova lei, sempre que eles atingirem 30 pontos dentro de um período de 12 meses, eles terão a possibilidade de fazer um curso de reciclagem. E, a partir daí, os pontos serão zerados, mas eles só podem fazer o curso de reciclagem uma vez a cada 12 meses. E também mais uma informação que é bastante relevante quanto ao acúmulo de pontos na CNH é que, a partir da nova lei de trânsito, as multas leves e médias, elas passarão a ser punidas apenas com advertência. Mas aqui é algo que a gente precisa fazer uma ressalva. A gente também fala sobre isso de uma forma mais detalhada em alguns conteúdos. Eu vou deixar o link para esses conteúdos aqui nos comentários. Mas aqui é bem importante a gente saber o seguinte: as multas leves e médias passarão a ter conversão em advertência de forma automática. Ou seja, não será mais preciso requerer a conversão da multa em advertência. A partir de agora, isso é feito de forma automática, desde que o motorista não seja reincidente na multa específica dentro do período de 12 meses. Muito bem. Por quanto tempo a CNH pode ficar suspensa? Bem, essa é uma restrição bem grave ao direito de dirigir do motorista, mas por quanto tempo isso pode durar? Depende do fato gerador da suspensão. Depende se a suspensão ocorreu por pontos ou se a suspensão ocorreu por causa de uma infração autossuspensiva. Conforme o acúmulo de pontos, o motorista poderá ter que ficar sem dirigir por um período que vai de 6 meses a 1 ano. Se ele for reincidente, ou seja, se ele sofrer 2 suspensões dentro de um período de 12 meses, a penalidade pode ser de 8 meses até 2 anos sem o seu direito de dirigir. Muito bom. No caso das infrações autossuspensivas, a penalidade ela pode se estender de 2 a 8 meses e, em caso de reincidência dentro do período de 1 ano, a suspensão pode ir de 8 a 18 meses. Aqui também, no caso das autossuspensivas, existe uma outra regra. Algumas multas, como é o caso da multa da lei seca, ela prevê o período de suspensão de forma objetiva dentro da redação da lei. No caso da lei seca, o período é de 12 meses. Já no caso da suspensão por não realização do exame toxicológico, ela é de 3 meses apenas. Ela foge um pouquinho à regra, mas é porque existe essa previsão específica dentro daquilo que está previsto na lei. Bem, o próximo ponto são mudanças que acontecem no processo das multas suspensivas. O que é importante a gente trazer com isso? A reforma da lei de trânsito, ela buscou desburocratizar alguns pontos da vida dos motoristas. E aqui não foi diferente. Houve uma mudança, principalmente no caso dos processos de multas suspensivas, alterando quem é o responsável para julgar, para processar esse ato administrativo. Bem, no caso das multas autossuspensivas, o que acontecia antes é que haviam 2 processos distintos. Um processo para apuração
da multa em si, né, da infração em si, e outro processo para apuração da suspensão do direito de dirigir. A partir da nova lei, quem julga o processo de suspensão será o mesmo órgão autuador, desde que seja uma multa suspensiva, né, que seja uma multa que automaticamente gere a suspensão do direito de dirigir. Então, no caso, a partir de agora, caso uma prefeitura aplique uma multa que seja autosuspensiva, como uma multa da lei seca, por exemplo, essa prefeitura irá ser responsável também pelo processamento do processo de suspensão do direito de dirigir. Bem, aqui um ponto importante. E a suspensão por pontos, como fica? A suspensão por pontos, ela se mantém da mesma forma que a lei anterior previa. Existem dois processos separados. Segue havendo os processos específicos para apuração das infrações em si, das infrações em espécie, né? Depois de todas essas infrações apuradas, é que aí será instaurado um processo de suspensão do direito de dirigir pelo acúmulo de pontos. Mas aqui, note, podem haver vários órgãos que aplicam essas infrações, então quem será responsável por processar a suspensão da CNH do motorista? Nesse caso, fica decidido que é o mesmo responsável anterior para processar a suspensão da carteira de motorista, que é o órgão estadual de trânsito, os DETRANs estaduais, que são, no fim, os órgãos responsáveis por toda a parte burocrática e toda a administração da carteira de motorista de cada um de nós condutores. Isso acontece de uma forma bem clara e a gente pode ver na nossa própria CNH. A nossa CNH possui lá o estado, né? O local onde a CNH foi emitida. A CNH ela é registrada por estado, então esse estado que é o responsável pela CNH vai ser o responsável por fazer o julgamento desse processo de suspensão por pontos. O próximo ponto é a CNH suspensa. O que fazer? Eu trouxe aqui um passo a passo de quais os procedimentos realizar quando você tiver a sua CNH suspensa. Antes de entrar nesse passo a passo, eu quero só lembrar uma questão. Sempre que você tiver ou uma multa ou um processo de suspensão instaurado em seu desfavor, você ainda não tem essa penalidade aplicada contra você. Você ainda pode se defender disso de forma administrativa, ou seja, você pode recorrer tanto da multa quanto do processo de suspensão. A única forma de você evitar uma penalidade é recorrendo administrativamente desses processos que aí pretendem trazer algum reflexo negativo para a sua vida como motorista. Muito bem, você tem os prazos definidos na lei e definidos muitas vezes na própria notificação de até quando você pode interpor esses recursos, mas uma vez vencido esses prazos, você passa a ter a necessidade de sim cumprir a suspensão do direito de dirigir. Caso você ainda tenha prazo, caso você recém tenha recebido a sua suspensão ou caso você desconfie que poderá ter a sua CNH suspensa, agora, antes da mudança da lei e logo após um certo período, vai ser o melhor momento para que você possa recorrer e exercer o seu direito de motorista. Por quê? Porque esse momento de transição sempre traz alguns reflexos que podem ser aproveitados nos recursos e assim evitar que você possa ter a penalidade aplicada contra a sua CNH. Claro que, se você já teve a sua CNH suspensa, se você já esgotou, já perdeu os prazos para recorrer, ou se você entende que é sim necessário que cumpra esse período de suspensão, esse passo a passo aqui é para você. Muito bem, caso você já tenha aí o seu prazo esgotado ou esteja em vias de esgotar e você não tem interesse em recorrer, saiba que o indicado é sempre entregar a sua CNH ao órgão de trânsito para que assim você garanta o marco inicial da contagem do prazo. Esse marco inicial conta o prazo que você vai ficar com a sua CNH suspensa. A partir de uma resolução do Denatran, você já terá esse prazo contado de forma automática, mesmo sem entregar a sua CNH. Mas a gente sempre recomenda que seja feita a entrega do documento para aqueles motoristas que pretendem cumprir a sua suspensão. O próximo passo é a realização do curso de reciclagem. O que é o curso de reciclagem? Ele é um curso com aulas teóricas e uma prova para que os motoristas tenham uma nova visão das leis de trânsito e assim sejam reintroduzidos às regras de trânsito e tenham assim maior chance de evitar incorrer
novamente em infrações de trânsito. O curso de reciclagem ele é aceito para que você faça ele antes do término do prazo de suspensão, mas você precisa então aguardar o término do tempo de suspensão do direito de dirigir. E aqui note, você não pode dirigir enquanto está com a sua CNH suspensa, sob pena de ter a pena mais grave do Código de Trânsito Brasileiro, que é a cassação do seu direito de dirigir. Logo mais eu explico qual é a diferença entre a suspensão e a cassação. Mas se lembre, essa é a penalidade mais grave que nós temos de forma administrativa no Código de Trânsito Brasileiro. E por fim, uma vez terminado o período de suspensão, você pode retomar a sua CNH e voltar a dirigir normalmente. Depois de ter cumprido a suspensão, você não tem mais nenhuma restrição. Cumpre a suspensão, aguarda todo o tempo, realiza o curso de reciclagem. Quando você retoma a sua CNH, a sua vida como motorista volta ao normal e todos aqueles pontos que eventualmente possam ter gerado a sua suspensão serão zerados. Bem, aqui existem dois pontos que eu julguei muito importante trazer também nesse vídeo para vocês. O que acontece caso o motorista não cumpra o período de suspensão? Né? Caso o motorista não cumpra esse período de suspensão, o que acontece é que ele poderá ter a sua CNH cassada. Ele não pode incorrer em nenhum tipo de infração durante o período que ele está com a carteira suspensa e ele também não poderá sequer dirigir. Isso reflete na maior penalidade que é prevista no Código de Trânsito Brasileiro de forma administrativa, que é a cassação do direito de dirigir. E aqui é bem importante traçar essa diferença entre o que é uma CNH suspensa e uma CNH cassada. A CNH suspensa, como a gente já viu, ela é uma restrição temporária do direito de dirigir do condutor. Ela traz aquela penalidade que a gente já viu ali, que vai de 6 meses a 12 meses, e quando o motorista é reincidente, um pouco mais de tempo. Mas no caso da CNH cassada, ela é de pelo menos 2 anos, e nesse caso o motorista perde o direito de dirigir pelo período de 2 anos. E quando termina este período de restrição, de penalidade, o motorista tem que reiniciar todo o processo de habilitação de novo, porque a CNH dele foi cassada. É como se ele nunca tivesse tido uma CNH e ele precisará passar por todas as etapas do processo de habilitação novamente. Então, a gente tem bem claro que a CNH cassada é a pena administrativa mais grave que existe no Código de Trânsito Brasileiro e é muito importante que os motoristas evitem ter a sua CNH cassada. Bem, por fim, eu quero trazer algumas dúvidas dos nossos clientes. Os nossos clientes eles já vêm comunicando aí alguns pontos que eles gostariam que nós trouxéssemos um entendimento mais claro para eles sobre pontos que ainda não ficaram em evidência. E aqui eu trouxe algumas dúvidas que podem ajudar não só esses nossos clientes, mas também a todos os motoristas. Bom, vamos à primeira pergunta. Quem está cumprindo a suspensão com a nova lei poderá renovar? Pois com a antiga uma multa de 7 pontos vira 21, porém com a nova soma o total é de 40 pontos. Bom, aqui é uma reflexão que eu acredito que o nosso cliente tenha trazido em cima da necessidade de um motorista que teve a sua CNH suspensa com 20 pontos, como que ele se encaixa na nova lei, que passará a contar 40 pontos, ou no caso de uma multa gravíssima, 30. Nesse caso, os órgãos de trânsito já se posicionaram no sentido que todas as suspensões que já tiverem sido aplicadas antes da entrada em vigor da nova lei, elas manterão o seu processo e haverá sim o processamento dessas suspensões com a restrição do direito de dirigir dos motoristas. As multas que forem registradas antes da mudança da lei seguirão com os pontos valendo mesmo após a mudança da lei. Tem uma informação muito importante sobre isso no nosso conteúdo completo. Se você quiser saber mais sobre todos os processos de pontuação, você pode acessar os nossos conteúdos dedicados a este assunto. Mas, nesse caso, os pontos seguem valendo, a suspensão segue valendo. A única forma de um motorista reverter essa situação será através de um recurso administrativo, exigindo que, nesse recurso,
o julgador entenda que a norma mais benéfica seja aplicada ao seu caso. Os órgãos já se posicionaram que isso não vai ser feito de forma orgânica, não vai ser feito de forma direta. Só poderá ser feito através de recursos administrativos. Bem, a próxima pergunta. A partir de que data esse novo limite de pontos terá validade? E se é retroativo a multas em defesa? Muito bom. Essa é uma boa pergunta. O novo limite de pontos ele só passa a valer a partir do dia 12 de abril, com a entrada em vigor da nova lei de trânsito. E bem, se é retroativo às multas que já estão em defesa. Esse é um ponto importante que, como eu acabei de dizer, e como eu também falo bastante nos outros vídeos que tratam desse tema, da nova pontuação que é trazida pela Lei 14.071, é a seguinte. As penalidades elas vão cumprir a lei do momento em que elas ocorrerem, né? E caso o motorista tenha o acúmulo de 20 pontos antes da entrada em vigor da nova lei, esse processo de suspensão deverá ser levado adiante e o motorista poderá ter o seu direito de dirigir suspenso caso ele não recorra dessa multa. Muito bem, vamos à terceira e última pergunta de hoje. Boa tarde, tenho 22 pontos na carteira, como tenho 2 filhos, não foi passado para eles os pontos porque não falaram da multa. Estou esperando a nova lei, vou poder dirigir, já aleguei que não fui eu quem tomou todas as multas, mas eles nem julgam. Muito bem, nós temos aqui um ponto bem importante e eu acredito que esse seja o caso de muitos motoristas que acabam recebendo autuações quando emprestam os seus veículos ou quando deixam eles sob responsabilidade de terceiro e acabam não sabendo dessas multas e não indicando o correto condutor que era o responsável por essas infrações. Nesses casos, as multas acabam indo para o próprio condutor. Existe sim uma possibilidade de que isso seja revertido em recurso, mas é muito importante que os motoristas fiquem atentos aos prazos e façam a indicação de condutor no prazo correto. Esse é o momento em que é garantido o direito do motorista de indicar o condutor responsável e este é o momento em que as chances de sucesso são muito relevantes. Né? Essa indicação de condutor é essencial para que seja apontado o real condutor que cometeu aquela infração. Bem, aqui a gente sempre repete, o importante é o fato gerador. No caso dos motoristas terem completado os 20 pontos antes da mudança da lei, os órgãos de trânsito têm se posicionado que este é um processo de suspensão que poderá ser aplicado contra os motoristas. Existe sim a possibilidade de alegar que uma lei mais benéfica retroaja, né, ou tenha os seus efeitos antecipados para beneficiar esses motoristas, mas isso não deverá acontecer de forma direta, isso não deverá acontecer de forma que não seja provocada ao órgão de trânsito. Isso somente deverá acontecer nos casos em que haja essa provocação feita através de um recurso, essa provocação feita através de uma manifestação nos processos administrativos. E, no caso, a não identificação de condutor faz com que os pontos sejam imputados diretamente ao proprietário e, enfim, a gente sabe que acaba não sendo algo que é uma situação muito tranquila, porque a responsabilidade pelos pontos pode ser de terceira pessoa, mas quando o proprietário não exerce esse seu dever de indicar o real condutor, ele acaba sendo penalizado, mesmo que de forma injusta, por essas multas que tenham sido cometidas por terceira pessoa. Bem, esse foi o conteúdo de hoje. Eu acredito que a gente navegou bastante por todos os pontos que são importantes na suspensão da CNH e que foram renovados com a nova Lei 14.071. E caso você tenha qualquer dúvida, não deixe de colocar aqui nos comentários, não deixe de procurar a minha equipe. E se você tem algum processo de suspensão ou se preocupa que possa ter a sua CNH suspensa, também eu vou deixar um link aqui nos comentários onde você vai poder fazer uma consulta totalmente gratuita do seu caso, mandar sua notificação para que a nossa equipe analise e possa aconselhar você a quais são as melhores medidas para você tomar no seu caso ou então para que você recorra desse seu processo e assim possa evitar as penalidades, tanto de uma multa quanto de uma suspensão do direito de dirigir. E também não deixe de baixar o nosso material totalmente completo
sobre a mudança da lei de trânsito. Aqui você vai ter acesso a um e-book totalmente gratuito e muito completo sobre cada detalhe que vai ser alterado com a nova lei de trânsito e com a nova redação do Código de Trânsito Brasileiro. Fico muito feliz se você assistiu esse vídeo até aqui. Deixe suas dúvidas, seu like, seu dislike, seus comentários de como a gente pode melhorar tanto a nossa aula como o formato em que isso foi apresentado. E claro, aguardo você no próximo vídeo.